E aí, para piorar, muitas pessoas exteriorizam esse sentimento na hora do luto, na hora do pranto, na hora da dor de alguém. Isso é muito simples, a Bíblia fala muito, quer ver? Olha, vou dar um exemplo para vocês, bíblico aqui. Olha essa passagem aqui, Obadias capítulo 1, versículos 12 e 13, quando Deus denuncia o Schadenfreude dos edomitas, que alegraram com a desgraça de Judá. Olha o que o profeta Obadias disse. Não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, no dia da sua calamidade. Não devias ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. O problema é que muitas pessoas no Schadenfreude, eles nem demonstram tanto a alegria, eles mascaram esse sentimento com um ar de justiça. Ah, aquela menina não devia usar aquela roupa, por isso que aconteceu aquilo com ela. Essa mulher não deveria casar com esse sujeito, mas na verdade tem um alívio. É mais ou menos como se você fosse o único sobrevivente de um acidente de ônibus. Enquanto você está comemorando, outros estão sofrendo, enterrando seus entes queridos. Isso é Schadenfreude. Eu não estou falando que é pecado você ter o sentimento do alívio, de maneira nenhuma. Não é pecado. Não é pecado você, ai senhor, obrigado, porque eu mudei do assento na hora que o caminhão virou e o meu assento foi esmagado. Não é pecado você agradecer a Deus e sentir esse alívio. Não é pecado, eu repito. O pecado é quando você usa a sua bênção não para glorificar o nome de Deus, mas para tornar a dor do outro pior. Entendeu a diferença? Ela é muito sutil. A oração, por exemplo, a oração é pecado? De maneira nenhuma que a oração é pecado. Mas dependendo do modo como você ora, a oração pode se tornar um pecado. Algo a ser corrigido e denunciado, não elogiado. Por isso que eu li a passagem de Jesus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que ficam gritando em pé nas praças e tudo mais. Então não é toda oração que está correta. Assim como não é toda oração que agrada a Deus, não é todo alívio que é legítimo. Quando o seu alívio se transforma em frases de desdém pela dor do outro, quando o seu alívio se torna em frases de tá vendo? Eu sou melhor do que você, isso aconteceu com você porque você não seguiu o que eu sigo. Quando o seu alívio é uma maneira de se tornar insensível à dor do outro, o seu alívio é uma blasfêmia perante Deus. Percebeu? Agora, eu vou dar um exemplo bíblico de algo que aconteceu na época de Jesus, e nós não temos muitos detalhes históricos a respeito disso, mas um achado arqueológico recente em Israel pode nos dar uma luz. Eu quero ler para vocês aqui o texto que está em Lucas capítulo 13, versículos 1 em diante. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a famosa queda da Torre de Siloé. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. São dois episódios aqui. Um de galileus, que estavam fazendo um sacrifício a Deus e foram mortos por Pôncio Pilatos. Nós não temos ainda nenhum achado arqueológico que nos diga que história é essa. Mas nós temos declarações de Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, contando das maldades que Pilatos praticava. E como ele realmente mandava matar pessoas porque insistiam em ser religiosas e piedosas demais. Por exemplo, teve uma vez que Pilatos quis entrar no templo
e ele estava ostentando insígnias pagãs. E um grupo de judeus mais religiosos tentou impedi-lo. Ele mandou matar aquelas pessoas com ar de crueldade. Então, pode ser que Jesus esteja se referindo a alguma história, alguma tragédia de religiosos judeus, galileus, no caso, que foram mortos impiedosamente por mão de Pilatos. E aquilo deveria estar nos tabloides, assim como a tragédia do Paraná está hoje. E Jesus falou assim: vocês pensam que vocês são mais santos do que aqueles homens que sofreram na mão de Pilatos? Cuidado, porque se vocês não arrependerem, vocês também perecerão.